Tá gravando? Ai, que gente, bom que ele gravou tudo isso! Né? A gente fica bom. Aqui no off. O nosso off, assim. Ela tá falando tudo isso, será que ele tá gravando? Pelo amor de Deus. Eu acabei de desligar o ventilador, não estava. Não tava! Ai, não tá gravando ainda? Agora sim. Então você vai ter que falar tudo de novo. Nossa, agora é claro. Coisa, né? Você vai ter que falar tudo de novo. Mas aonde a gente tá? A gente tá no Chacoalhi e da saúde. Ai, gente, a gente tá se divertindo, né? Ai, muito. Eu espero que você esteja se divertindo, porque a gente tá se divertindo muito de estar compartilhando, de estar aprendendo, porque o ensinamento, né, dessas filosofias e da nossa filosofia é muito estudo e é muito compartilhar. Somos todos leigos praticantes de uma filosofia que é assim, todo mundo ajudando um ao outro a entender como é que a gente ativa o potencial ilimitado da vida. E nós estamos então transmitindo tudo isso aqui pela TV Praia Grande SP e pelos nossos canais pessoais que vai aparecer aí na telinha para vocês, porque o Adriano vai colocar. E eu tava falando aqui, né, com a Ali, achamos até que já tava gravando algo assim super importante e que eu vou pedir para ela repetir um pouquinho, porque existem algumas diretrizes importantes para a vida da gente e pra gente ir alcançando esse caminho. Hoje nós vamos dar assim tudo pra vocês. E depois a gente vai destrinchar esses temas em vários outros vídeos. A gente só tem meia hora pra contar tudo pra vocês. E nós vamos entregar um tantão de coisa aí pra você já encontrar o caminho desse potencial ilimitado, infinito, pra você alcançar aí o melhor da sua vida. E aí tem algumas diretrizes ali, e aí você pode ler para todo mundo, claro, você já sabe, já decora salteado. Legal, mas aí a gente tem aqui, dentro das diretrizes eternas da Soka Gakkai, que é as orientações da nossa organização, né? E é muito legal porque é muito forte isso, né? E que serve para todo mundo. Independente de você fazer parte ou não, de você ser budista ou não, é muito forte, mas dentro da nossa organização a gente tem algumas coisas que nos incentivam, e uma delas, olha só, criar a harmonia familiar. Dá pra dar um close depois, produtor? Olha só, não, a gente leva aí. eternas da Soka Gakkai, eram 3 em primeiro lugar e depois foram criadas mais 2, porque a era vai se adaptando. Então a primeira coisa que a gente estava falando é esse ano, né? Nós tivemos a oportunidade de passar juntas o ano novo, receber a família da Érica, receber pessoas lindíssimas que vieram aqui, né? E que compartilharam conosco. Eu recebi minha família também aqui e foi uma loucura, né? Porque muita energia, muitas pessoas querendo também descansar, relaxar, renovar a energia para começar um ano melhor e tal. E algumas pessoas não estavam muito bem, elas participaram do nosso Gongyo de Ano Novo, e a gente compartilhou e foi lindo, e a gente teve a oportunidade de estar com as nossas famílias, e é lindo estar com a família. Eu estava falando para ela que eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Por quê? Porque compartilhar com vocês que alguns anos atrás eu não estava tão harmônica com a minha família, e eu acabei indo para São Paulo no Natal, depois voltei e foi tudo muito harmônico. Mas isso não impede da gente sentir, que a gente que vive aqui com uma tranquilidade muito grande, de sentir uma energia e assim cansar até, né? Tem todo um movimento. Então, aí ela, eu preciso, né, melhorar, eu também preciso melhorar algumas coisas. Aí eu falei para ela, a primeira diretriz, criar harmonia familiar. Então, às vezes a gente fala que a gente, eu me dou muito bem com fulano, com ciclano, com beltrano. E a sua família, como é que você está com ela? Tá, não, tudo bem, tá tudo bem, né? E às vezes a gente não olha efetivamente para aquelas pessoas que estão dentro do nosso núcleo familiar, né? E não dá aquele carinho, não dá aquele cuidado. Então, uma das coisas da prática da fé, da prática desse Nam-myoho Renge-kyo, é a gente ter essa questão de a gente chegar nesse ponto de ter a harmonia. Porque se a gente está junto nessa família, é porque a gente tem alguma missão com ela, né? E aí, olha só a carinha dela. Como diz o Adriano, assim, só chapuletada.
Então, ele fala, acho que esse programa foi gravado pra mim. Então, Esse programa foi gravado pra então mim. vamos fazer o seguinte, antes de falar a segunda, eu vou servir um chazinho pra ela, verdade. porque a gente tá onde? Chacoalhando! Chacoalhando porque é isso, a arte de amar a vida faz com que a gente vá a fundo dentro das nossas histórias, porque ela não tá fora. Saúde. Ela não tá fora. E aí eu volto, antes de falar da próxima... E eu queria só fazer um movimento, assim, que pra mim foi muito lindo também, sabe? Nesse final de ano, assim, poder receber minha família nesse lugar maravilhoso, assim, a gente se divertiu muito, foram muitas trocas, né? E aí a gente perceber mesmo, né, que a família, ela vem para esse grande aprendizado mesmo, né? E criar essa harmonia familiar é muito importante. Então, estar com a minha família, né, nesse final de ano, assim, foi um presente divino mesmo, sabe? Então, eu só tenho a agradecer, assim, por tudo isso, né? Então, posso ler o restante? Pode. Conquistar a felicidade, vencer as dificuldades, manter a boa saúde e obter longevidade. Tudo que a gente tá falando aqui, né, gente? Alcançar a vitória absoluta. E aí, então, nós vamos passar para vocês os 10 passos aí para alcançar, como que você fala, Ali? É os 10 estados de vida conectados com os 9 pilares da saúde, porque a gente tem aqui, ó, manter a saúde e obter a longevidade. Então a gente vai trabalhar a harmonia, vai trabalhar essa questão de conquistar a felicidade através de todo o movimento da mente, de vencer as dificuldades, porque a gente vai entender muitos processos aqui. A gente vai falar então desse movimento de manter a boa saúde e nós vamos falar desse lugar de alcançar a vitória. Então vamos começar, né? Mas aí o que acontece? Para que a gente entende tudo isso? Para que a gente estuda essas coisas? Né? Pra quê? Pra quê? Pra gente entender como ativar o potencial ilimitado. Então bora lá? Exatamente. Aprender? O que acontece eu volto a falar dos 10 estados de vida, que é um pedacinho de toda a compreensão do processo da vida em relação ao que o Sakyamuni trouxe, o que o Nichiren interpretou e o que o Daisaku Ikeda dedicou a vida toda dele para escrever de forma que a gente consiga entender. E volto naquela frase que eu falei na semana passada: nem a terra pura, nem o inferno existem fora de nós. Ambos se encontram apenas em nosso coração. Aquele que desperta para isso é chamado de iluminado, ou Buda. E aquele que ignora é chamado de mortal comum. Então, essa frase é muito significativa, por quê? Porque nada está fora. Não existe o fora, existe o dentro. O fora só existe porque existe o dentro. E esses estados de vida, todos têm. Então, por mais que eu goste ou não de uma determinada pessoa, ela tem os 10 estados de vida. Uhum. Ela nem é a pessoa mais terrível do universo, e ela nem é a pessoa mais linda e maravilhosa do universo. Tá? Então esse é o detalhe, e aí essa questão de a gente começar a compreender até no primeiro, a harmonia familiar. Por que nós vivemos com aquela família? Por que eu tô na família errada? Muitas vezes a gente fala, nossa, acho que eu devo ter sido trocado na maternidade, não é possível, essa família não tem nada a ver comigo, né? Muita gente fala isso, mas, gente, não tem jeito. A gente está ali por um propósito. E quando a gente sofre, ou seja, pensa, quem sofre é quem tem um problema. Quem sofre é quem tem a oportunidade de transformação. Porque quando você não sofre por nada, por alguma situação, ela não te provoca a fazer alguma mudança, né? Então, vamos lá. Pensa com temos 10 dedinhos, tá? Temos 10 dedos. Ou seja, eu tenho o inferno. Tá. Eu tenho a fome. Eu tenho a animalidade. Eu tenho a ira. Eu tenho a tranquilidade. Uau. Aí eu tenho a humanidade. Tenho a erudição.
a absorção, a compaixão ou Bodhisattva e a iluminação, que é o estado de Buda. Bom, se eu levantar esse dedo aqui, ó, eu deixo de ter os outros porque eles estão dobradinhos? E se eu levantar esse, eu deixo de ter esse? Percebe como os 10 têm os outros 9? Então, mesmo que eu esteja num estado de inferno profundo, num quarto escuro, quando você está em depressão, é aquele quarto escuro que você não vê nenhuma saída, o inferno. Eu tenho um estado de iluminação, só que eu não enxergo. Percebe como é que funciona? Mesmo que eu esteja no estado de iluminação plena, eu deixo de ter o estado de escuridão, que é o inferno? Não. Então, eles todos oscilam e fazem com que nós existamos. Agora, como nós vamos lidar com eles no nosso dia a dia e como é que nós vamos fazer com que eles nos auxiliem no nosso processo de desenvolvimento da nossa vida, é que faz a diferença. Sabe por que tem esse mundão? Esses daqui são os pequenos, mas tem muitos livros e cada um vai num processo. E esse aqui eu quero mostrar pra vocês. Eu achei muito legal esse o tema aqui, desse livro. Esse livro eu já li 3 vezes. A Abertura dos Olhos. Gente, sabe por que a gente não encontra o potencial ilimitado da nossa vida? Porque os olhos estão fechados. Porque eles estão fechados. Sabe pra quê? A gente não consegue ver que o bem mais precioso que a gente já tem, que é a vida. Porque se eu hoje estou aqui com vocês, mas amanhã, depois de eu ter dormido, eu não levantar, eu não acordar, eu não tenho mais a vida. E não tendo mais a vida, eu não tenho nenhum potencial, eu não tenho mais nada que me faça nessa existência ter dificuldades ou alegrias. Então, quando eu entendo que a minha vida, o fato de eu estar vivo, já é a maravilha, todas as dificuldades que eu tenho, elas passam a ser uma coisa que é para eu entender, aprender, direcionar e provocar que eu seja melhor. Então, mesmo que nem o Daisaku Ikeda fala, mesmo que o avanço de hoje seja pequeno, mas que ele seja muito pequeno, que ele seja maior do que o de ontem. E que amanhã eu possa, mesmo que de forma pequena, avançar um pouco mais do que hoje. Então eu vou sempre avançando na compreensão da minha vida, das minhas relações, das minhas ações, que são as que provocam o que as pessoas chamam de karma. Então é uma outra conversa sobre o karma, que é karma, significação. Então o que eu faço de bom e de ruim, e que faz com que a minha vida seja boa ou ruim. Por quê? Porque eu tenho os 10 estados. Se eu tô porque assim, até a humanidade, eles é considerado 6 baixos estados de vida, que eu oscilo entre eles rapidamente. Quando eu tô na erudição, a absorção, Bodhisattva e Buda, eu tenho menos dificuldade de ir lá para o estado de inferno. Então você vai usando, que nem o yoga, né? Você vai praticando, você para, você começa a travar de novo, né? Então quando você faz a meditação, quando você faz essa meditação ativa, que é o Daimoku, que é o Nam-myoho Renge-kyo, não é uma questão de como Nichiren fala, não é pouco e 1 milhão não é muito. Tudo depende de cada um. Porque somos nós quem criamos as nossas ações. Quando a gente acorda, a gente começa a fazer ação positiva e negativa. Então, no dia, a gente cria uma balança. Vai ação positiva e negativa. E eu estou no estado de inferno ou eu estou no estado de iluminação? Aí eu vou lá. Se a minha balança no final do dia é mais negativa do que positiva, eu vou juntando isso e a simultaneidade causa e efeito nessa lei mística do Myoho. Então, assim, o que acontece? É física. Para toda ação existe uma reação contrária e de mesma intensidade. Então, tudo que eu faço volta para mim em mesma intensidade e proporção. Então, não tem jeito.
Se eu tô tendo uma vida que tá sem vergonha, que eu não tô feliz, quem foi que criou? Ah, foi, mas eu nasci naquela família. Não, mas eu tô naquele trabalho. Ué, mas você pode mudar tudo. Ah, não, eu sou assim. Ah, isso aí tudo aconteceu, é assim mesmo. Gente. E aí, deixa eu complementar, isso é muito importante, né? Porque você disse sobre criar, nós criamos, né? Então, nós temos o poder da cocriação. E muita gente pode dizer assim, ah, mas eu não tô conseguindo cocriar. Você não tá conseguindo cocriar porque sua mente e seu corpo tá sujo. Essa é a grande questão. Porque se você é uma pessoa tóxica que só reclama, você só vai atrair coisas ruins. Porque é exatamente isso que a gente está falando. Nós estamos aqui porque precisamos nos vigiar. Não é à toa, né, que na Bíblia, né, tem lá orai e vigiai. Mais uma vez, a verdade está em todos os lugares. A gente só precisa verificar aquilo que nos prende. Eu sou assim, eu gosto de muitas religiões e eu já fui de muitas religiões, mas eu tenho uma filosofia da liberdade. Eu gosto muito de ser livre. Então eu já passei pelo catolicismo, pelo evangélico, pelo espiritismo e eu pude ver que tem verdades em todos os lugares. Mas alguns lugares nos aprisionam, né? Então a gente só precisa observar esse lugar da prisão, porque nós viemos aqui como seres livres. Essa é a coisa mais básica do budismo de Nichiren Daishonin. Maravilhoso. Somos livres. Porque somos regidos por uma lei universal de simultaneidade causa e efeito. Ou seja, o que eu faço retorna para mim mesma intensidade e proporção. Eu sou livre. Então, se eu quiser me intoxicar com uma bebida, com uma comida, com isso, eu posso. Mas quem vai sofrer e vai ter um problema de saúde? Sou eu. Mas quem que foi que comeu? E quem foi que bebeu? E quem foi que fez aquilo? E eu acho que tudo é um grande equilíbrio, tá, gente? Isso não quer dizer que a gente não come pizza. Não é isso, tá? Exatamente. Que a gente dá uma bebidinha de vez em quando, entendeu? Então, exatamente, mas, eu sou assim, livre, mas eu sei que aquilo vai me causar uma situação e aí depois eu faço um equilíbrio, eu dou uma melhorada. E eu não preciso ser radical. Exato. Nada, não é uma radicalidade de não, você não pode, porque não pode, porque não quer. Começou a falar que não pode, meu amigo, não, tem que ser assim. Aí tem que ser assim. Tem que ser assim, danou-se pra mim. Dentro da organização é muito legal, por quê? Porque a gente provoca todo mundo no sentido de, como somos todos leigos e estamos todo mundo aprendendo junto, tem que ser assim, cara. Imposição não existe, porque nós somos livres. Então essa liberdade, porque eu também rodei todas as religiões, e eu estava buscando, eu achava que eu era a errada do mundo. Já falei nos outros, né, episódios, a gente já conversou sobre isso. Eu tinha tanto uma situação de que eu era errada, que eu fazia, cara, por que eu era tão errada? Né? E às vezes o meu karma, tenho coisas do passado que faz com que às vezes eu me auto-sabote se eu não estou no equilíbrio. Por quê? Porque não adianta eu fazer a minha prática todo dia e se de vez em quando eu dou uma vacilada, porque é como se você não tomasse água. Seu corpo, ele vai falar, cara, tá faltando uma coisa aí, e que é extremamente importante. Não tô dando conta de metabolizar. Exato. E aí o que acontece? Quando eu não metabolizo a minha energia fluídica, que aí é para equilibrar os 10 estados, para equilibrar a minha compreensão e a minha energia, eu vacilo. E às vezes eu entendo hoje, mais do que ontem, por que às vezes eu vacilo? Porque às vezes eu não encontro pessoas que estão num estado de vibração ruim e às vezes eu preciso encontrá-las. Então às vezes eu também oscilo porque a gente tem condição de estar numa frequência. Olha, isso e aí as frequências gente. São muito incríveis, cara, porque é igual a frequência do rádio, é igual, entendeu? Então quando você tá num ambiente que não tá legal, que você vê que não tá legal, quem tá vibrando aquilo lá é você. Não fala que é o outro, não. Não adianta. E aí a gente tem a opção, né, de escolher qual é o ecossistema que eu quero fazer parte, né, aonde você está. Isso é um dos pilares da saúde integrativa. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então é simples, eu acho que é muito simples, né? Às vezes você fica vibrando numa energia, mas assim, com quem você tá andando? Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida? Existe uma pesquisa que diz que nós somos as 5 pessoas mais próximas da gente. Então, com quem você tá? Quais são as 5 pessoas
Escolha bem essas 5 pessoas, porque você vai estar vibrando a mesma coisa que elas. Ai, mas eu tô numa família, não consigo sair daqui. Olha, vai pro movimento de você. Seja a luz dessa família. Exatamente, aí seja a luz. A gente pode também auxiliar o processo de transformação dentro daquele ambiente. Claro. E muitas vezes é isso. Se você não está num ambiente legal, você não precisa se entorpecer ou se intoxicar com aquela situação. Mas você pode ser a luz. E nesse sentido, aquela questão da chave e da ferramenta e do caminho, ele auxilia também. Sim. Porque o que acontece? Eu fui aprendendo ao longo dessas minhas experiências, nesses 16 anos praticando o Namyo Renge Kyo, que eu tava às vezes num ambiente e eu olhava e falava, gente, que eu tô fazendo aqui? E eu tinha que estar ali, mas eu não tinha muita escolha naquele momento. Mas aí eu comecei a fazer tanto Namyo Renge Kyo que eu nunca imaginei que eu fosse ter que sair daquele ambiente. Porque as pessoas estavam no meu ambiente. E aí eu acabei fazendo o quê? Eu saí. Naturalmente, não foi dolorido, não foi uma coisa, quer dizer, sempre é dolorido, né, os processos de ruptura. Mas a gente não precisa, quando a gente desperta, a gente acaba, naturalmente as pessoas vazam. E você muda, vaza. Né? Você muda. Quando você muda, o mundo se transforma. Né? Exatamente. Você me lembrou, foi muito engraçado, porque essa época tá mais cheio aqui na nossa cidade mesmo, né? E aí a gente foi pra Praia da Jureia, né? E minha irmã já estava lá e nós estávamos indo encontrar com ela. E aí quando a gente chegou, ela tava comendo bem na área que tinha muita gente na praia, sabe? E aí eu olhei assim aquilo e tipo, um som alto, muita gente falando. E aí eu já cheguei assim meio que falando, não quero ficar aqui, socorro! Aí eu falei pra ela, você termina de comer, a gente te espera lá naquele canto, vira direita e vai, né? Aí ela, mas você nem vai ficar aqui? Eu falei, não vou. Porque eu assim, a gente tá nesse processo muito grande de vibração mesmo, desse lugar com harmonia. Quando você chega em um lugar que tem muita agitação, assim, que você já sente que não é o teu ambiente, você já vai buscar um lugar que você se sinta melhor. E eu reparo muito nisso, assim, eu só tô num lugar e eu não me sinto bem, eu vazo, sabe? E eu acho muito importante a gente observar, né, tudo isso que nós estamos falando aqui, né, esses 10 passos aqui, a gente vai passar um por um, né, para falar deles, e a importância da gente cuidar do nosso templo sagrado. E existem 9 chaves importantes que quando você vai colocando ela diariamente, uma chave atrás da outra, isso se torna natural. Parecem muitas chaves, mas é muito simples. Então, se a gente falar aí do primeiro pilar da saúde integrativa, é a mente. Como é que você faz para cuidar da sua mente? Faz meditação budista, vai fazer yoga, vai fazer qualquer prática que vai melhorar a tua mente. Para de ficar tanto tempo no celular, coloca os seus limites sagrados para o celular, tira a notificação, porque já está comprovada que a notificação, quando você recebe uma notificação, não assiste jornal, quando você recebe uma notificação, se você está concentrado em algo, você demora 15 minutos para se concentrar de novo naquilo. Então olha o efeito que isso vai dando na mente. Então a gente precisa se olhar mesmo e perceber quanto tempo a gente está passando na TV, no celular, né? Uma outra coisa que é importante, que pega outros pilares, como o pilar do sono, principalmente o pilar da mente, assim, você tem uma receitinha básica, né? E que também conecta ao sono. 3 horas antes de dormir, pare de trabalhar. 2 horas antes de dormir, pare de comer. E 1 hora antes de dormir, pare de ficar no celular e nas telas. Qualquer tipo de tela, celular, computador, enfim. Saia das telas, 1 hora. Faça essa receitinha que você já vai estar trabalhando o pilar mente, vai estar trabalhando o pilar sono. Então isso vai refletir demais aí a sua vida. Faça uma caminhada, pilar movimento, faça um yoga, faça alguma atividade que vai movimentar os seus músculos e as suas articulações. Tenha uma boa alimentação. Isso não quer dizer que a gente não possa comer uma pizza de vez em quando. Isso quer dizer que na maioria dos seus dias você precisa observar aquilo que você come. Tem uma dieta certa? Olha, você tem que testar todas, porque eu já fui para todas, assim, eu já testei
todas as dietas, mediterrânea, ayurvédica, de jejum metabólico. E assim, eu vou fazendo a que mais combina comigo e também eu vou observando muito as estações do ano, porque não dá pra gente comer igual em todas as estações do ano, muda. Então você precisa observar essa sua alimentação para que a sua mente funcione melhor. Aí você vai se concentrar melhor na meditação budista, você vai se concentrar melhor no yoga. A gente também tem o ecossistema, que a gente já falou pra caramba aqui. Eu vou deixar 2 por últimos, né? Natureza. Estar em conexão com a natureza, colocar o teu pé no chão, respirar. Ah, Érica, não tenho natureza. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu ia trabalhar de bike. E pra mim era maravilhoso, eu andava 13 quilômetros pra ir, 13 quilômetros pra voltar. Só que era maravilhoso porque eu pegava ali uma parte da Faria Lima que tinha muita árvore, era o único momento que eu tinha pra me conectar com a natureza. E aí eu pensava assim, faça sol ou chuva, eu vou de bike. Então eu colocava uma capinha de chuva e ia na chuva mesmo, porque eu queria me conectar com a natureza, porque era o único momento que eu tinha. E na minha mesa de trabalho eu tinha muitas plantinhas. Então eu dava um jeito de trazer a natureza ali pra poder transmutar muitas energias ali. A respiração, que é algo bem importante, que muitas vezes a gente não faz essa atividade, não faz esse exercício. A respiração, ela é importantíssima, ela torneia o nosso sistema nervoso. Então, se você é uma pessoa muito estressada, pega aí no canal do YouTube, respiração do yoga, você vai ver que vai acalmar, vai trazer muitas coisas legais. O próprio yoga mesmo trabalha muito a respiração e ele torneia demais. Eu mesmo, assim, vou falar pra vocês, gente, eu sempre fui a estressadinha da família. Não que eu não seja ainda, mas eu melhorei muito. Eu melhorei muito, tá? Então o yoga me trouxe muitas transformações. E aí os últimos 2 pilares que eu acho importantíssimo é propósito e espiritualidade. Saber qual é o seu propósito, seja ele plantar, seja ele trabalhar, não importa, tá? Se conectar com o seu propósito, descobrir o seu propósito, isso é importante. E a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, a espiritualidade tem a ver com eu sei quem eu sou. Nós temos pouquinho tempo agora. Então, estamos encerrando. Vamos encerrar. Tudo isso aqui, que é essa ferramenta, esse caminho, nesses 16 anos, né? Só faz sentido hoje porque eu colocaria o propósito lá em primeiro lugar. Bora colocar ele. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o nosso propósito, a gente cuida da nossa mente, do nosso corpo, de todas as outros itens, porque existe um sentido para a vida. O Nam-myoho Renge Kyo me trouxe o sentido para a vida. Então lembra, se você não sabe ainda, eu quase tirei a minha vida, né, em 2010, e hoje a gente está aqui podendo conversar e a gente podendo compartilhar com vocês essas energias, exatamente porque eu compreendi o propósito da minha existência. Então, muita gratidão, muita gratidão. Vamos pro próximo! Vamos pro próximo! Muito bom! Valeu! Um beijo!